vou só relatar a experiência com os meus filhos, né? Eu Sim. falo assim, né? Que eu tenho uma experiência com as crianças dentro de casa. Eles fizeram musicalização desde a barriga, né? Acredito. A Lorena até, né? Quando eu tinha a escola de música, né? Que quando ela nasceu ainda, eu tinha a escola de música. E então, eu levava ela no carrinho e ela ficava do lado do piano ali. Enquanto eu dava aula, ela ficava olhando. Quando o Cauã nasceu, eu fechei, né? Eu parei com a escola de música, até porque para dar atenção para as crianças, que eu não estava conseguindo conciliar. E eu queria ficar só com a musicalização mesmo. Na época, eu também trabalhava no município. Trabalhei no município também, dando aula de musicalização para as crianças. E eu tinha 28 salas de aula no município. Caraca. Nossa senhora. E o dia dela tinha 48 horas. Então, assim, era muito, muito, muito corrido. E, né, então, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, eu optei pela família, né? E pra musicalização. Então, foi onde eu deixei a escola, deixei o município, né? Tem muitas experiências legais com a musicalização dentro do município também que eu fiz. Eu acredito, porque você atingiu muito mais gente, né? Sim. Eu tinha 28 salas de aula, acho que eu tinha uns 700 alunos. Cara, é muito. Eu tinha... muita coisa. 28 vezes 30, mais ou menos, Sim. alunos em sala de aula, É muita né? coisa. Dá quase 900 pessoas aí. Bebês, né? De 4, né, era pré. De 4 até o 5º ano. Até uns 8, né? 5º ano, acho que Acho são que 8, uns 10, né? 8 anos. 10 Bastante anos. coisa. Bastante coisa. Então, eu tenho uma experiência, assim, bem grande dentro do município com criança também. E os meus filhos, né, eles fazem a musicalização desde bebê. E a questão da tela, né, que a gente estava, só para voltar no assunto da tela, eu sempre tive um pouco de aversão, né, de dar para as crianças. E para mim foi muito difícil ter que dar a tela na pandemia, né? Porque ficou sem escolha também, né? Exatamente. Fiquei sem escolha. Mas assim, eu aprendi que a gente tem que direcionar. O Cauã tem tempo de celular na tela. Meu marido tem um aplicativo no celular dele que coloca o tempo. Tem o esqueminha do Google lá que Isso. Legal, isso é muito bom. A Lorena tinha até 12 anos. Ela completou 12 anos e não sei se foi um pouquinho. O pai dela tirou agora para fazer um teste, mas até então ela tinha. Mas se ficar muito tempo, aí a gente confisca. Entendi. Mas assim, a experiência e você tem que ir direcionando eles, porque, né, como você falou, não tem como a gente tirar isso deles. É realidade, né? Eles nasceram no mundo digital. Então, a gente só tem que orientá-los, né? Dentro desse mundo. Criar uma educação pro tipo, usa menos, né? Só vai usar se fizer as atividades, pra não tornar a tela uma prioridade. Meio né? como bônus. Não, ele tem. Faz parte da vida dele, mas ele não pode, a tela não pode se tornar uma prioridade, né? Ele tem, às vezes, vai pra escola, tem os deveres, às vezes tem as atividades de casa que ele precisa cumprir. A gente estava falando da dificuldade que foi introduzir a musicalização em Dracena. Depois, boom. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter as minhas primeiras turmas de bebês, né? E ainda era a turma de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, que foi a turma até da minha filha, né? Da Lorena. Porque aí veio as amiguinhas, as priminhas, né? Fazerem aula. E assim, as pessoas começaram a ver que as crianças, tinha diferença nas crianças que faziam musicalização. Elas começaram a apresentar diferenças, até assim, no relacionamento, né? Então, assim... O desenvolvimento é um pouco mais acelerado. Exatamente, assim, as crianças começaram a falar, né? Ou a fala mais desenvolvida, até por conta, né, dos estímulos que a gente dá na musicalização. A coordenação. Coordenação motora, né? A concentração, o bebê ficava mais concentrado, prestava mais atenção. Então, assim, começaram a perceber diferenças nas crianças que faziam musicalização e das crianças que não faziam. Quando a gente ia num parque, assim, né? Uhum. E aí eu tive, assim, o meu primeiro bebê mesmo, com 5 meses e meio. Na verdade, ela nem esperou 6 meses, porque ela falou que era que ela ia colocar. Uhum. Foi a Maria Flor, da Ana Helena. Sim.
A Ana falou assim, não, eu quero colocar. E com 5 meses e meio, a Maria Flor foi fazer aula, né? E a Maria Flor, tipo, era uma tagarela. E aí, assim, todo mundo via que a Maria Flor uma tagarela. E aí começou a vir os bebês menores, né? Que foi a partir de 6 meses. Então, assim, de início eu tive umas crianças de 4, 5 anos. Depois de 2 anos eu tive a minha primeira turminha de 1 aninho, né? 1 aninho e pouco, que foi a Betina, a Lorena, né? Elas estão com 13 anos hoje. E a Luísa, a Gigi, a Gabi, né? Tem uma galerinha aí. E tanto que elas pediram pra fazer uma aula da saudade esses dias. Ah, Legal. é? Muito. Porque se elas quisessem seguir na musicalização, tem como. Aí pode estar fazendo algum outro instrumento e a musicalização. Sim, até tem. Mas assim, pra gente, assim, culturalmente, é difícil introduzir isso aqui ainda, né? Tá, entendi. Porque, tipo, eu fiz, agora eu vou partir pro instrumento, né? Até tem pra fazer em grupo. Tanto que nessa aula da saudade elas falaram, tia Flávia, vamos voltar a fazer musicalização? Falei, vamos, Entendi. topo. E aí elas foram meus primeiros, né? A Maria Flor também, a partir minha bebezinha A de... bebê? E aí começou a desenvolver diferença no desenvolvimento. E aí foi chegando mais bebês, né? Foi chegando os bebês e É meio que foi você montando as turmas. sai um bebê da turma ali, tipo assim, né, de 1 mês, 2 meses, eu acredito que vai na roda de amigo e fala, nossa, mas tua filha tá falando muito rápido, muito, Isso. né? Meu filho ainda não tá O falando. que ela faz, né? E bater palminha, e Sim. sabe, algumas coisas que a gente trabalha dentro da aula, né? A criança acabava fazendo, reproduzindo fora, na brincadeira, num parque, numa festa, tal. Então, Vira cartão de visita, né? Porque exatamente. você vê a criança no meio das outras um pouco mais desenvolvida e fala, nossa, mas inteligente Não, aí, ela, né? não, aí começa assim, nossa, quantos meses ela tem? É, Tanto então. o quê? Aí, né, quer ver que se ela tem menos que sua filha. Nossa, aí você fica louco. Fala, o meu ainda nem come comparação. É terra, a fala. comparação. Como tem, né? É. Jesus amado. É porque acho que todo mundo tem medo, né? Tipo Medo, assim, será é. que vai demorar pra desenvolver? Não vai? Não é, que... é aquela coisa, acho que pai e mãe sempre quer o melhor pro filho. Sim. Aí quando vê no meio da turminha que os amiguinhos de volta estão um pouco mais desenvolvidos, digamos assim, fala, pô, será que eu tô errando? Será que eu tô fazendo de errado? Acho que bate um certo desespero ali. E ela não mistura, é assim, mais ou menos, a idade da Catarina, que era 7 meses. Então, ela coloca Isso. até um X, é a Catarina até 1 ano, você falou? A Catarina agora é uma turminha de bebês, então assim, a partir de 6 meses. Então eu vou pegar os bebês bem pequenininhos ali mesmo, tipo assim, de meses até 1 ano e meio, mais ou menos, naquela turminha, né? Então, não mistura, tá vendo? Entendi. Fica bem ali, concentradinho. É que como eu falei, como tem um estudo em cima disso, então para cada faixa etária a gente vai desenvolver um trabalho, né? Então é bem estudado ali o A que... criança, né, depois de um certo tempo, tá mais desenvolvida também, né? Naturalmente. Sim, até porque não vai funcionar, às vezes, uma atividade de um bebê para uma criança de 5 anos, né? Sim. Ele vai ficar disperso, não vai prender a atenção dele, né? É.